Oi, 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 oi de volta, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma revisão do que a gente tem aprendido aí nesse bimestre. Vocês se lembram do começo, daquela primórdios da nossa existência? A nossa intenção era debater clima e cultura. Porém, normalmente, vendo primeiro clima e depois cultura. Não, tudo junto, tudo misturado, numa coisa muito louca, no que eu chamei de uma ousadia pedagógica. Porque a ideia era debater clima e cultura sem cair no determinismo geográfico. Aliás, a gente também debateu sobre esse termo, afinal, o que é determinismo geográfico? Para isso, me coloco aqui no centro, pensativa. Quando entrei na universidade, muita coisa se falava sobre que, na visão da geografia antiga, quando ela surgiu enquanto ciência, a gente debatia muito. Os geógrafos acreditavam realmente que a natureza determinava o comportamento humano. Então, se a pessoa morava em região quente, ela ia ser preguiçosa. Se morava em região fria, ela ia ser trabalhadora. Então, dependendo do lugar onde ela habitava, ela tinha um comportamento, um desenvolvimento. Esse era um lado, né? O outro lado que me aparecia e aparece constantemente era: olha, não é a natureza que determina o comportamento humano. Pelo contrário, a sociedade está acima da natureza. E eu fiquei bastante reflexiva sobre isso. Será que era verdade? Antes da gente debater esses conceitos, é importante a gente saber que o determinismo, geográfico, ambiental, como alguns autores vão propor, essa tese, de que os fatores ambientais e climáticos foram os principais, sobre a influência do desenvolvimento humano, é uma tese um pouco batida. Hoje a gente não acredita muito nela, embora ela não apareça aí nos nossos debates. Por exemplo, quando a gente fala sobre as sociedades hidráulicas, lembra da antiguidade? Quando a gente fala de Egito, Mesopotâmia, Índia e China antiga, a gente sempre fala bastante sobre como elas se desenvolveram ao redor dos seus rios, ao redor do Nilo, ao redor do Eufrates, ao redor do rio Hindu, ao redor do rio Amarelo. E a gente vai falar o seguinte: olha, elas só desenvolveram ali porque tinha aquele rio que permitiu com que aquilo acontecesse, Então, como se o ambiente determinou o desenvolvimento das nações. E a gente até debateu sobre isso em sala de aula, Quando eu falei para vocês que essa visão era uma visão bastante reducionista, Que reduzia aquele povo apenas aos seus aspectos ambientais, O outro lado é o que a gente vive hoje, quando a gente não trata, a gente não fala sobre os nossos rios. Mas se a gente pensar bem, todas as sociedades que a gente conhece se desenvolveram ao redor de um rio. Lembram? Então, São Paulo se desenvolveu ali ao redor do rio Tietê, do rio Pinheiros. Londres se desenvolveu ao redor do rio Thames, aí fez um malabarismo lá para conseguir despoluí-lo, inclusive. Então, todos os povos, eles têm sim uma relação com a natureza. Não existe o ser humano que não seja natureza. Nós também somos natureza. Então, nós estamos nessa profunda relação, Então, a gente parou nesse paradoxo, Nessa dicotomia, nessa visão que separa ou a gente veio da natureza e a natureza determina quem nós somos, ou nós somos superiores. E a minha proposta para vocês na aula era que a gente, na verdade, pensasse numa perspectiva de uma forma tal que passasse essa visão simplória, Como se nós só pudéssemos ser determinados por uma coisa ou se nós fôssemos superiores a outras, Por isso, o nosso debate, minha proposta para vocês fazerem um vídeo de vocês, era que vocês conseguissem perceber como que o clima afeta nossas vidas, E aí eu coloquei para vocês, tipo, durante as nossas reuniões aí com os grupos individuais, O clima ele interfere na nossa vida o tempo todo quando a gente pensa nos nossos hábitos diários, A hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, é, tudo que a gente faz está muito determinado com o clima, Então, se estiver chovendo, ou for um tempo, chuvoso, porque nós aprendemos também a diferenciação entre tempo e clima, eu vou sair com guarda-chuva, Então, o meu hábito ele vai mudar. Se eu moro numa região um pouco mais fria, eu vou sempre sair com blusa, Agora, se eu moro numa região mais quente, eu vou sair de chinelinho, Então, vai ser mais suave, vai ser mais tranquilo. Então, isso afeta, o clima afeta. Ele também afeta na arquitetura, na construção das nossas casas. Então, se eu moro num lugar que neva, a minha casa vai ter aquele telhado mais íngreme para a neve não se acumular e não quebrar o meu telhado. Se eu moro num lugar mais quente, tipo um deserto, talvez eu nem sequer chegue a construir uma casa, Eu vivo em tendas, porque as casas aquecem demais. Então, o clima interfere por demais na nossa arquitetura no uso de acessórios, Então, como eu falei, cachecol, se tiver um frio, uma bota, uma blusa, tudo isso vai
com certeza afetar. Inclusive, né, a nossa havaianinha, né, nosso chinelinho de dedo, né, é um acessório, é um chinelo que marca bastante o nosso país, né? As pessoas lembram da gente muito por essa havaianinha, né? Tipo, por quê? País tropical, né, em sua maioria. Então, a gente é bastante lembrado pelo uso desse acessório e nós gostamos de usar mesmo, né? Nós temos a agricultura, né? Com certeza, se a gente pensa o que nós vamos plantar em determinada época do ano, né? Qual é a fruta da estação. Então, o clima ele influencia por demais na agricultura, né? Na culinária, por sua vez, também. Se você mora em um lugar frio, geralmente os seus pratos são servidos mais quentes. Agora, se você mora em um lugar quente, dificilmente você vai querer ficar tomando sopa e chá toda hora, né? E claro, né, no modo de vestir que está bastante associado com as outras coisas. E aí a gente entra num debate bastante interessante, né? Se o clima, né, ele é só natureza, ele não afeta a nossa vida, o clima é algo que está lá longe, né? A natureza é algo que está longe, que não está na nossa vida, que não afeta, coisa que a gente já viu que não é verdade. Por que então que alguns elementos da natureza são elementos que podem ser utilizados politicamente, ideologicamente, como colonização? E eu trouxe para vocês alguns exemplos, inclusive que nós debatemos em sala de aula. Como o Papai Noel. Qual é o sentido de um Papai Noel no Brasil sempre estar naquele shopping com aquelas neves caindo, quando na verdade nós estamos num clima tropical, onde a gente está um calorzão danado, né? E aquele cenário, ele na verdade é uma mentira, né? É uma fake news. Por que a gente tem esse sentimento de querer viver o Natal como vivem as pessoas nos países temperados, né? Porque nesses países, lá sim a gente tem essa presença da neve, né? Porque a gente é colonizado, né? Basicamente por isso. Então a nossa visão, mesmo sobre o Natal, que primeiro, né, é uma data cristã que vem já do processo da colonização, quando os portugueses vêm e obrigam todo mundo que estava aqui a seguir o cristianismo. Então já é por isso. Mas mesmo a gente querendo comemorar, a gente ainda comemora como modo deles, mesmo isso não fazendo completamente nenhum sentido para as nossas vidas, para a nossa vida enquanto cidadã brasileira que vive num clima completamente diferente ao que a gente vê nos filmes e nas séries. Mas a gente quer, porque quer ter esse movimento, a gente quer porque quer ter essa experiência, né? Essa experiência desse Natal com frio, da neve, das luzes, que não é a nossa. E por que a gente não pode ter um Natal que seja realmente a nossa cara, né? Sem ser o ursinho polar da Coca-Cola? Um outro exemplo é, falando da arquitetura, olha só, esse aqui são os famosos prédios espelhados, né? Então, eles são bastante bonitos, né? As pessoas olham para eles e ficam, nossa, que prédio chique, prédio moderno, né? Só que para o nosso clima, ele faz bastante mal, porque esses espelhos, né, eles refletem a iluminação solar. Então, se a gente recebe bastante radiação, né, que é o que acontece aqui no nosso país, é inclusive possível que esses prédios, esses espelhos, fritem os carros que estão na rua. Porque esse prédio ele foi formulado, esse modelo de prédio foi formulado para países de clima temperado. A ideia era que através desses espelhos eles conseguissem reter o calor lá dentro dos prédios por mais tempo. O problema é que aqui no Brasil a gente não precisa reter esse calor, né mesmo? Na verdade é o contrário. A presença desses prédios espelhados no Brasil acarreta no maior uso de ar-condicionado. É claro, a gente não precisa de calor, a gente quer fresquinho. Então, esses prédios horrorosos, sem janela, sem ventilação, faziam sentido aonde, gente? Num lugar onde não precisa de vento, né? No frio, lugares frios. Para aqui, para cá não. Para cá ele não tem sentido algum, pelo contrário, faz mal para a gente. Faz mal porque exige gastar mais energia, faz mal porque exige com que tenha todo um sistema para não fritar os carros embaixo. Muito louco, né? E por fim, é claro, eu não poderia deixar de falar. Ah, desculpa aí aos fãs, né? Essa capa do Sandy Júnior CD Quatro Estações é um absurdo. É um absurdo, olha isso aqui, meus queridos. A gente não vive as quatro estações delimitadas como em climas temperados. A gente tem climas tropicais, né, nas diferentes tropicalidades que existem aí no Brasil, basicamente duas estações de ano bem definidas, depende do lugar. Mas vamos pegar assim, geralzão. Verão e inverno. O verão é caracterizado por estar bastante quente e por chover bastante. E o inverno, ele deixa de chover, não chove tanto, é por isso que a gente tem momentos de racionalização de energia elétrica e de água no inverno, porque chove muito menos.
E é um clima um pouquinho mais frio, vai depender aí do lugar onde você está, da altitude, da massa de ar e tudo mais. Mas a gente não tem, de qualquer forma, essas 4 estações bonitinhas, definidas, e aí chega o inverno, chega o verão. Não, não é assim que funciona, meus queridos. Não no Brasil, pelo menos. Mas olha só, a nossa banda, uma banda brasileira, né? Que a gente gosta bastante, eu gosto de Jurna, mas eles pegam essa visão colonizada sobre o clima. Olha que loucura! O clima é um elemento da natureza, mas até esse elemento da natureza, quando ele passa a ser social, ele vira alguma coisa que é política, que é econômica e que é também de dominação, né? Então nós somos dominados por um modelo de mundo que tem um clima temperado. Então nosso maior sonho de vida passa a ser ver a neve. Não que não seja interessante, né? A gente vê a neve é mó legal, um fenômeno climático que a gente não conhece, né? Meteorológico, e é super interessante ver a neve. Mas é incrível como a gente quer viver a neve, porque a gente vê isso nos filmes o tempo todo, e a gente fica, poxa, por que que eu não consigo viver isso aqui também? Né? A gente quer viver algo que não é nosso. Né? Isso porque nós temos uma visão colonizada, que sempre que vem dos países que mandam mais, que tem mais dinheiro, que tem mais estrutura, e aí a gente consome os livros deles, os filmes deles, tudo deles. E a gente fica com essa vontade de quê? De ser eles, né? Claro. Então a gente quer ter, deitar, pegar as folhas quando chega o outono. A gente não vai viver isso, nunca. A não ser que, né, esse louco mundo tá aí mudando, né? Olha, esse ano com efeito de laninha, né, que tá, não tá chovendo, tá horrível, tá seco, tá quente pra caramba. Então, assim, não sei. Vai que muda. Mas hoje não é assim que funciona o nosso país, né? Então, a gente sempre fala, né? Olha, existe a geografia física e a geografia humana e elas não entram em relação. O que eu estou tentando fazer para vocês esse bimestre é o seguinte: elas estão em relação. A geografia física e a geografia humana elas se encontram o tempo todo porque toda vez que o ser humano existe, está em contato com a coisa, com qualquer coisa, pode ser o clima, pode ser os biomas, isso passa a ser também social. Então, passa a ser também elemento das nossas relações. Tranquilos? Falta só, claro, cafezinho, né? Eu brinco com vocês em sala de aula que minha mãe é dorameira, ela assiste lá os doraminhas dela e agora ela tá querendo beber café gelado. E a gente, as primeiras vezes, ficou assim: Mas mãe, você tá querendo beber café gelado? Que treco horrível, né? E ela falou assim: Olha, mas eu assisti uma entrevista de uns caras aí do dorama, né? Uns atores, umas atrizes, e eles falavam que é uma loucura o Brasil beber café quente porque nós somos um país tropical. Qual o sentido de beber um negócio super quente num país tropical? Né? O ideal era a gente beber bebidas geladas. Né? Não é à toa que a gente tem aí nosso maior símbolo de bebida alcoólica, caipirinha, né? Tipo, sol, praia, caipirinha faz muito mais sentido. Mas por que que a gente bebe o café quente? Colonização. Eita, que hoje eu estou repetitiva. Colonização. É claro que é colonização. Os portugueses trouxeram o café quente, né? Que, aliás, surgiu lá a Revolução Industrial, a necessidade dos trabalhadores, né, ficarem acordados, etc, etc. Isso já é uma influência para a gente pensar. Mas pensando aí, por que bebermos quente se ele pode ser bebido frio também? Estranho, né? Mas o nosso paladar, ele também é possível de ser acostumado. Tudo que nós somos vem dessa construção social, onde fica muito difícil, né, dizer quem nós somos, o que nós gostamos e o que são os outros, o que é social. Desculpa acabar com os sonhos de vocês, né, de serem únicos. Talvez um pouco durkheimiano essa minha visão, mas é interessante a gente fazer esse movimento de pensar como tudo, absolutamente tudo que a gente consome, que a gente faz na vida tem uma influência que não necessariamente é nossa. Né? Então, professor, eu adoro o Natal, eu adoro ir no shopping, ver a nevinha fake de isopor que aparece. Bem, é legal para você, é bem interessante, mas não dá pra gente dizer que dá pra gente pensar que isso é muito mais do que você e a sua relação com o Papai Noel para a gente pensar o mundo que tem por trás disso. Né? Um simples cafezinho, né, é uma marca da nossa colonização, é uma marca da necessidade do trabalhador ficar acordado. Né? Então, as coisas, né, até é o que a gente pode chamar aí, né, de imaginação sociológica. Imagino que vocês vão ver isso depois com o professor Fábio e com o professor Diogo. De a gente olhar para as coisas, né, e se perguntar o porquê delas. Né? Então a gente precisa ter bastante imaginação,
Nunca achar que as coisas são dadas, né? E esse era o meu objetivo com vocês esse bimestre. Também é por objetivo a gente entender um pouquinho dos elementos e dos fatores do clima, né? Então, aqui uma aula nossa exclusiva de como determinar o clima, por eu mesma, a professora Thaís Rodrigues. Sou eu de novo aí nesse memezinho. Não pode falar que parece comigo não, porque parece, viu? Quando a gente fala então de elementos climáticos, né, eles são todas aquelas grandezas atmosféricas mensuráveis que definem o clima de uma região. Então, como que a gente define o clima? Bem, 30 anos observando a temperatura daquele lugar, a umidade, a precipitação, a pressão atmosférica, os ventos, a quantidade de iluminação. É medindo esses elementos climáticos que eu chego no clima, né? Então, eles são grandezas, são números que eu preciso anotar lá. Olha, é tal, tal, tal temperatura. E aí eu consigo chegar em médias. É através dessas determinações, dessas grandezas, que eu determino o clima. Ah, minha professora, quando eu estudei lá no fundamental, a gente via outras coisas. A gente via os fatores, o relevo, não sei o que lá. Bem, é que na verdade os fatores são bem mais legais que os elementos, né? Os elementos climáticos é essa coisa quantitativa, né, numérica. Já os fatores climáticos, eles são bem mais legais, que é a gente pensar como as circunstâncias dos lugares, né, como a relação entre um fator e outro vai ajudar a condicionar aquele clima. Então, se eu estou numa área que ela tem uma alta altitude, é montanha, né? É claro que ó, quando eu for mensurar, né, os elementos climáticos, a temperatura, a umidade, a precipitação, a pressão, ela vai estar completamente condicionada pelo esse fator climático, que seria a altitude. Então, geraria aí um clima de montanha. É claro que vai ser um clima frio, né? Então, os fatores climáticos, eles exercem total influência na hora que a gente vai mensurar esses elementos climáticos. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha em cada um deles rapidinho. Aqui só um modelinho esquemático para ficar bonitinho, né? Então são as circunstâncias. O interessante dos fatores climáticos é que eles não têm relação com a atmosfera, né? É diferente de você medir a temperatura, a pressão, a radiação. Isso daqui tem tudo a ver com a atmosfera. Agora, quando eu falo de altitude, cobertura vegetal, urbanização, correntes marítimas, isso não tem nada a ver com a atmosfera. Mas é interessante a gente ver como, mesmo a natureza, nada é estático, nada é isolado. A natureza todinha está em relação. A gente pode chamar isso até de dialética, se a gente quiser. Mas nas ciências da natureza o pessoal prefere mais chamar de teoria dos sistemas, né? Então tem toda uma relação sistemática, né, onde um influencia o outro. E a gente vai ver um pouquinho desses fatores climáticos e eu vou pular todos esses slides. Vamos lá. Primeiro, claro, a latitude. Lembram? Os paralelos e aqueles paralelos importantes, o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer, né? O Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Esses paralelos, eles delimitam as zonas climáticas da Terra. De verdade, ao longo do tempo, a gente já sofreu por várias classificações, né? As pessoas adoram classificar. Os gregos chamavam de zonas tórridas, né? Mas basicamente essa classificação. Ela é a principal classificação climática do mundo, que é a quantidade de radiação solar que você vai receber. Se você está nas zonas polares, você quase não vai receber radiação solar. O seu clima vai ser, inclusive, polar, né? Porque não tem esse sol, não tem, isso vai influenciar a temperatura, vai influenciar a precipitação. Então, a latitude, ela é um dos principais fatores climáticos. Se você está ali na zona tropical, o seu clima vai ser completamente afetado por ele. Se você está nas zonas temperadas, vai ser completamente temperado, completamente afetado por ele. É diferente, né? É claro que a gente pode pensar, pô, professora, mas olhando aqui no mapa, o sul do nosso país está no que seria considerado uma zona temperada. Mesmo assim, a gente não tem as 4 estações tão definidas como a gente vê lá nos Estados Unidos, em algumas, né, regiões dos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente tem a influência de outros fatores, né? Como a altitude, né? Como eu falei, aquela coisa do clima de montanha, se você está mais próximo do nível do mar, isso também vai afetar profundamente, né, o clima daquela região.
as massas de ar, né? Tem que lembrar que esse ar, né, que a gente não vê, mas ele exerce uma pressão sobre os nossos corpos. Essa pressão, né, essa diferença de pressão entre uma região e outra vai gerar aquilo que a gente chama de vento, né? Esse ar em movimento. Essas correntes, né, de ar, elas vão gerar as massas de ar. Então, dependendo de onde você está, você vai receber mais afetação, mais influências de massas de ar frio ou de massas de ar quente. Você vai ser uma região que expele os ventos ou que recebe os ventos. Depois eu ver se eu separo uma aula só para a gente entender as massas de ar, porque elas são bastante complexas e esse vídeo já está ficando muito grande para explicar ela todinha. A vegetação e a urbanização. Como é que isso vai afetar? Né? Isso vai afetar de diversas maneiras, né? Mas vai afetar bastante na relação com o albedo, que é aquela quantidade de radiação que a gente devolve, né, para o espaço. Então também é muito importante e inclusive a gente consegue perceber naquilo que a gente chama de microclima, né? Então a gente mora num lugar próximo a um parque, né? Esse lugar próximo a um parque ele vai ser muito mais fresquinho do que mais para dentro da cidade. Então a gente consegue perceber essa relação, né? É claro que isso vai afetar o clima de determinados lugares. As correntes marítimas também, né? Então toda essa circulação da água, que também um dia eu explico melhor para vocês, se vocês quiserem, fiquem curiosos, pesquisem na internet, tem bastante coisa por lá. As correntes marítimas é um dos fatores climáticos, né? Ela também ajuda a entender as dinâmicas dos climas. Então, se você recebe águas quentes, né, ou águas frias, isso também vai afetar o seu clima. E as correntes marítimas, gente, elas são lindas, elas são maravilhosas, elas são responsáveis por boa parte da distribuição de energia no planeta. É coisa maravilhosa que também vem inclusive, né, nessa relação de latitude, né, tipo regiões que vão receber mais radiação, vão esquentar mais a água até elas irem para os polos, assim, e voltar e fazer esse ciclo infinito que são as correntes marítimas. E por fim, porém não menos importante, a questão da continentalidade e da maritimidade. No Brasil, essa relação ela é muito importante para entender alguns climas, né? Então, toda a região costeira do país, né, ali nosso litoral, ele é bastante afetado pela maritimidade. Isso porque a terra e a água, elas têm aquilo que a gente chama de, é da física isso, tá bom? Calor específico, diferente. Então, a água, ela ganha calor bem devagarinho, mas ela perde calor bem devagarinho. É diferente da terra. A terra, ela ganha calor rápido e perde calor rápido. Isso é muito verificado na praia, né? Você vai lá na praia de manhã, aquela areia pegando fogo no teu pé, e aí você vai pular na água, aquela água gelada do cacete. Vai chegando à tarde e acontece o inverso, né? A água fica quentinha, aí é mó gostoso ficar na praia com aquela água quentinha, e quando você vai voltar, né, pro calçadão, a areia já está gelada. Ou seja, a água do oceano, ela retém esse calor, muito diferente da Terra, do continente, né? O continente ele não retém. O que significa isso? Que nas regiões litorâneas a gente vai ter aquilo que a gente chama de amplitude térmica, né? A diferença de temperatura da manhã para a temperatura da noite muito reduzida. Então, basicamente é calor o dia inteiro, né? De manhã vai estar, sei lá, 35 graus e à noite vai estar uns 28, né? Você vai ter uma amplitude, né? Até menos, né? 30, 32 graus. Uma amplitude térmica, né? A diferença do horário da manhã para o horário da noite não vai ser tão elevada. Algo muito diferente do que acontece com as regiões mais afastadas do litoral. Para essas regiões, a gente teria um efeito inverso. De manhã vai estar aquele calor, porque, como eu falei, a terra aquece muito rápido, então vai, ó, tudo esse abafado vai para nossa cara. E à noite vai estar aquele friozinho, né? Aquele friozinho mais gostoso, vai dar para dormir, né? Por quê? Porque a amplitude térmica nesses lugares é bem maior. Então isso afeta bastante, por exemplo, quem mora em Santos vai sentir isso, quem mora em Sorocaba já vai ser diferente, né? Claro que a gente tem que olhar todas as outras questões, né? A altitude, a latitude, as correntes marítimas, tudo isso vai afetando, né, o clima. Então, quando vocês forem gravar o vídeo de vocês, para o trabalho de vocês, podem ter certeza que esses fatores afetam a determinação do clima do lugar onde vocês escolheram, porque ela vai afetar os elementos na hora de mensurar os elementos climáticos. Tudo bem? Tranquilos? Era essa a nossa ideia, né? E é interessante a gente ver como a economia está atrelada
a questão climática, como aquilo que a gente deseja, que a gente anseia, né? Vem muito dessa questão da gente ter uma visão do clima um pouco colonizada. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aí na próxima aula. Hoje era mais uma revisãozinha. Espero que dê tudo certo, que vocês não tenham dormido nesse vídeo de novo, né? Porque eu sei que vocês dormem. E a gente se vê por aí semana que vem. Qualquer coisa, me procurem no privado. Até mais.